Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao CESP Entrevista. No final de janeiro, o governo federal e estadual de São Paulo anunciaram a construção do primeiro túnel imerso no país, que ligará os municípios de Santos e Guarujá no litoral paulista. Esse assunto entrou na edição de março do Jornal do Engenheiro, a publicação mensal e digital do CESP. Entre os especialistas entrevistados está o engenheiro Tarcísio Celestino, coordenador da área de geotecnia da TEMAG Engenharia. Ele foi presidente da Associação Internacional de Túneis e do Espaço Subterrâneo, a ABMS, e também do Comitê Brasileiro de Túneis da ABMS. Com ampla experiência na área, o engenheiro defende que o túnel inédito no Brasil é a melhor solução para as 80 mil pessoas que atravessam diariamente o canal entre as cidades de balsa. A matéria completa você confere no Jornal do Engenheiro no site do CESP, tem o link aqui na descrição. Já a entrevista com o engenheiro Celestino você confere agora. Esse é um túnel, tipo de túnel, e eu já vou dizer por que eu defendo esse túnel dessa maneira. Mas esse é um túnel a ser construído por essa técnica de túnel imerso. Será, espero poder falar no futuro e não no condicional, não quero dizer seria, quero dizer será. O primeiro túnel imerso a ser construído no Brasil. Você pode ter visto na imprensa nos últimos dias que ele será o primeiro túnel imerso da América Latina. Não é verdade. Não é verdade. O México acaba de inaugurar um outro túnel desse faz 4 anos. A Argentina tem um túnel desses no Rio Paraná, mas a Argentina já tem túnel desse tipo há décadas, E até Cuba, no período pré-Castro, construiu um túnel desse tipo. Então, na América Latina, ele não será o primeiro túnel, não. No Brasil, sim, será. E por que esse tipo de túnel? Porque você tendo que ligar duas margens de um estuário, como é o caso do estuário entre Santos e Guarujá, tão estreito, e você tendo o condicionante de obra urbana dos dois lados, não vou só dizer o porto, nas duas margens, o túnel pode vir a ser útil para ligação portuária, mas fundamentalmente a grande demanda por esse túnel é uma demanda urbana. Santos e Guarujá é uma metrópole, é uma área metropolitana, já foi uma cidade só, hoje são duas cidades, isso é mera questão política de se chamar Santos e Guarujá, mas aquilo já foi uma cidade, é uma área metropolitana única, e há uma demanda de 20 mil veículos que atravessam diariamente para lá e para cá. Então, a grande demanda surge daí. Hoje, essa demanda é atendida por balsa, ou catraias, ou os métodos mais, talvez até alguns deles meio rudimentares até, ou dá uma volta no estuário, que significa 40 quilômetros de estrada, para andar um trajeto de 800 metros, que é a largura do estuário. Por que então um túnel imerso e não outro tipo de solução? Esse é um grande tema, mas basicamente existiriam 3 tipos de soluções possíveis. A mais tradicional talvez seja a ponte, mas uma ponte num local desse não é adequada de maneira nenhuma. O estuário é a entrada do maior porto da América Latina, e se você põe uma ponte, isso é uma barreira física limitando o gabarito de navegação pelo resto da vida. Por isso que a ponte, quando foi concebida e chegou-se a fazer um projeto de uma ponte, talvez faz 10 anos ou menos, pouco mais que isso, que o governo do estado divulgou o projeto básico de uma ponte estaiada, mas essa ponte tinha 80, 85 metros de altura, eu não me lembro exatamente o número, ou 80 ou 85. Mas o que eu me lembro muito bem é que quando o governo do estado anunciou esse projeto básico, casualmente, há cerca de 10 anos ou mais atrás, com frequência havia audiências públicas em Santos ou no Guarujá sobre o tema, e eu era com frequência convidado para falar sobre esse assunto. E o que eu me lembro é de uma audiência
pública na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, em que alguém anunciou, bom, o governo do estado ontem, então, liberou o projeto básico de uma ponte, vamos dizer, de 85 metros de altura, se fosse esse o número. E alguém lá na audiência levantou a mão e disse, olha, ontem aqui entrou um navio mais alto do que isso, ou seja, aquela altura já não atendia ao navio que tinha entrado na véspera. E, portanto, isso é uma limitação, seria uma limitação que um porto como o de Santos não pode aceitar. Também naquela dita audiência, alguém da autoridade portuária levantou a questão de que não são só os navios convencionais que entram no Porto de Santos, mas com o início da atividade do pré-sal na Bacia de Santos, as plataformas de produção de petróleo têm de voltar à terra de vez em quando para manutenção, reabastecimento, etc. E aquelas plataformas são muito altas, elas têm o tal do flare boom, aquela chaminé que tantas vezes a gente vê até queimando, e ela não pode ser desmontada para voltar para a terra. E ela tem alturas muito acima desses 80, 85 metros que se preconizam para os navios. Alguém também naquela audiência comentou que a última dessas plataformas tinha vindo a Santos, tinha deixado no mercado local, é claro, uma plataforma dessa vem à terra, a tripulação dela se hospeda em hotéis, a plataforma precisa ser abastecida de mantimentos e de equipamentos e etc., para ficar meses, e isso gera muita compra no mercado local. E alguém disse também um número que eu já não vou conseguir lembrar de quanto aquela plataforma e a permanência daquela plataforma pelos poucos dias que ficou em Santos tinha deixado no mercado local. Então, Santos quer não ser esse ponto de apoio para essas plataformas, uma resposta que seguramente ninguém vai dizer, não estou nem aí para esse mercado. Então, estou falando mal da ponte, ou mal, estou indicando por que a ponte não é adequada. Outra razão fortíssima contra a ponte é que, para ela ser de 80, 85 metros de altura, ela precisa de rampas de aproximação, rampas com inclinação de cerca de 6%, que são as rampas usuais para automóveis em área urbana, e isso significa uma rampa de acesso que é um minhocão em Santos e outro minhocão no Guarujá, minhocão de mais de 2 quilômetros de extensão. É isso que nós queremos de degradação. A ponte é bonita, como eu sempre digo nas minhas palestras, para quem anda num helicóptero a 300 metros de altura é um belo cartão postal, como o governador disse naquela época. Mas isso para quem anda a 300 metros de altura num helicóptero. Para nós, comuns mortais que andamos de carro, a nossa visão seria, se a ponte fosse construída, de um minhocão, de você estar andando na Avenida Amaral Gurgel com esse minhocão acima. Isso a gente sabe bem o que significa, não é? Do ponto de vista de degradação urbana. Bom, isso seria a ponte. A outra alternativa mais convencional depois da ponte seria a de um túnel convencional. O que é um túnel convencional? Um túnel escavado, como nós temos tantos túneis escavados aqui para o metrô de São Paulo, escavados por essas máquinas chamadas tuneladoras, popularmente apelidados de tatuzões, ou por métodos convencionais, chamados métodos, talvez o mais famoso deles, método austríaco NATM, mas enfim, métodos de túneis escavados, que precisam, para sua estabilidade, de ter uma cobertura. Você não pode escavar um túnel junto à superfície. Eu diria que, tipicamente, um túnel, dependendo da geologia, se ele tem 10 metros de diâmetro, ele precisa ter 20 de recobrimento, dependendo da geologia, uma relação desse tipo de 2:1 de cobertura para o diâmetro é típica. Aquele túnel lá, ele tem uma largura de mais de 20, 30 metros. Para você ter um túnel escavado na geologia de Santos, que não é das melhores, a gente sabe, todo mundo sabe que aqueles prédios em Santos estão todos inclinados um para um lado, um para o outro, exatamente porque a geologia de Santos não é das melhores. Então, esse túnel, para ser estável, ele teria de ser muito profundo também. Então, essa desvantagem das rampas longas de aproximação, embora as rampas de um túnel não sejam visíveis e não degradem como a rampa de aproximação de uma ponte, mas ela é uma limitação permanente do ponto de vista de tráfego.
Você concorda que se eu tenho um rio de... Vou pegar o estuário lá, 800 metros para atravessar. O ideal é que do ponto em que eu estivesse, chegasse até a margem e atravessasse. Agora, se eu tenho que pegar a rampa de aproximação, seja da ponte, seja do túnel, e porque ela é longa, ela sai lá atrás, e eu tenho que voltar para pegar a rampa, pegar a rampa, atravessar e pegar outra rampa do outro lado, os trajetos findam sendo muito maiores também. E isso é uma desvantagem operacional para o resto da vida, de que os trajetos, as viagens médias vão ficar muito maiores. Então, o túnel convencional também não é uma solução. Então, o que é a solução ideal para esse tipo de situação e que tem sido adotada? Não é que alguém está inventando uma novidade para Santos, não, mas se você pegar os portos mais importantes do mundo, Amsterdã, Roterdã, Antuérpia, Hong Kong, Oslo, etc., que fizeram de ligação semelhante de uma margem à outra? Túnel imerso. Por quê? Porque o túnel imerso é uma estrutura rasa, é um túnel... O nome túnel nem é tão apropriado. Ele é, na realidade, uma estrutura pré-moldada, que é moldada numa chamada doca seca, enfim, num local adequado. Ele depois é transportado para o local onde ele vai ser instalado e ele é afundado numa vala que foi previamente dragada. Com isso, ele é raso. Com isso, ele tem a grande vantagem de poder ser raso, que o túnel convencional não teria, muito menos com a geologia de Santos, que o túnel convencional teria de ser profundo. Resultado, esse comprimento total desse túnel é de 1, vamos dizer, 1,5 km, grosso modo, que é muito pouco comparado ao comprimento total de mais de 5 quilômetros da ponte, ao comprimento total de mais de 5 quilômetros que um túnel convencional teria. E essa solução, como eu disse, é o que tem sido adotada em cidades. Roterdão é uma cidade também, tem cidade dos dois lados, nas duas margens, porto nas duas margens, e Roterdã começou a fazer pontes lá na década de 30, há quase 90 anos atrás, começaram construindo pontes. E hoje eles derrubam aquelas pontes para construir túneis imersos, que são a solução mais adequada. Então, essa é a razão de ser um túnel imerso, o tipo de solução mais adequada. E o senhor comentou como ele é feito, né? Que ele é construído em blocos antes. Como que é essa engenharia? Fala mais sobre isso. Então, ele é construído, para você ter uma ideia, cada elemento desses, o túnel de Santos está projetado com 6 elementos, cada um de 140 metros de comprimento aproximadamente, e cada um deles pesa 50 mil toneladas. Então é um peso imanuseável, não dá para pegar um guindaste e transportá-lo daqui para lá. Então, como ele é feito? Ele é feito numa doca seca. Uma doca seca é um recinto, como se fosse um estaleiro, que tem uma porta e os elementos são então construídos, pré-moldados naquela doca. Depois aquela porta se abre. Primeiro aquela doca, aquele tanque é cheio de água, é inundado. Então aqueles elementos que são previamente tamponados, cerca de 140 metros de comprimento, e nas duas extremidades eles são tamponados. Então ele flutua, porque ele é um canudo oco. Um canudo oco, apesar de concreto e de pesar 50 mil toneladas, mas muito longo, muito volumoso, ele flutua. Depois que eles flutuam, eles são rebocados para o seu local de instalação, e essa é uma operação delicada de manusear um monstro daquele de 50 mil toneladas e afundá-lo com precisão milimétrica da posição onde ele vai estar, porque ele precisa ficar exatamente justaposto ao elemento previamente afundado que já está lá. Justaposto, naquela junta entre os dois, existe um veda-junta,
uma chamada junta GINA, que é o X da questão dessa vedação. Ela deve acomodar movimentações que vão ocorrer durante a instalação e mesmo movimentações que podem ocorrer por conta do assentamento de longo prazo, milimétrico, centimétrico que aconteça. Aquela junta deve acomodar, mas manter e garantir a vedação. Então, essa operação é a operação crucial desse método construtivo. Se a gente pensar nas operações de construção de um elemento pré-moldado de 140 metros de comprimento, que não é pré-moldado de uma operação única. Ele é pré-moldado em pedaços, em chamados segmentos de 20 e poucos metros. Esses segmentos são justapostos e protendidos, formando então essa estrutura de 140 metros de comprimento. Que é então, como eu disse, depois a doca seca ser inundada, ele flutua, é levado ao local, é afundado. A complementação da construção é, na realidade, feita depois que o elemento está instalado. Porque quando ele é transportado, ele está no limite, ele flutua. Então, o peso de concreto dele, na realidade, ainda é inferior ao que ele necessitaria para afundar. Para afundar, aumenta-se o peso dele com lastro líquido, bombeando água para tanques que ele tem lá dentro. Dessa maneira, o peso vai aumentando, ele afunda e, uma vez ele afundado, aquele lastro líquido não pode ficar permanentemente lá dentro, então precisa ser posto um lastro permanente, que são exatamente as peças de acabamento de concreto, o lastro de pista, separadores entre pistas, etc. Ou seja, o acabamento final de concreto dá a ele o peso final que ele precisa para ele ter estabilidade de não mais flutuar, de ficar lá permanentemente. E como segurança adicional, esse elemento, uma vez posicionado, ele ainda, o espaço vazio entre a cava de dragagem e o elemento é preenchido com enrocamento, blocos de pedra, e também na camada, na parte superior, é colocada uma camada superior de cerca de 2 metros desse enrocamento, desses blocos de pedra, não só para garantir a estabilidade mecânica, para que ele não se movimente com correntezas, etc., que fique absolutamente fixo, mas também como proteção para garantir que amanhã um navio que despenque uma âncora, que essa âncora não venha a danificar estruturalmente o elemento. Essa camada superior de 2 metros tem essa função. E o túnel ele passa por uma verificação extrema que até um navio pode afundar. Obviamente, o navio afundando, ele não vai aplicar seu peso inteiro no túnel, mas vai distribuir seu peso ao longo do navio. Tem, 100 metros de comprimento mais, vai distribuir seu peso ao longo desse comprimento, mas parte do esforço vai ser resistido pelo túnel, e essa é uma outra verificação estrutural pela qual o túnel tem que passar para a sua total confiabilidade, obviamente. O túnel é uma estrutura muito segura. Isso que eu ia perguntar para o senhor, se essa estrutura, depois de pronta, como que ela fica, né? Se ela é segura, e como que é feita a manutenção, por ser uma coisa que não tem no Brasil, né? Como que seria feita essa manutenção? Então, por partes. Primeiro, quanto à segurança. É uma estrutura seguríssima, confiabilíssima, de muita confiabilidade, desculpa o termo errado. Túneis por essa metodologia têm sido construídos no mundo já há mais de um século. Os primeiros foram, na realidade, para esgotos, túneis de utilidade, mas túneis para transporte. Ordem de grandeza de um século atrás, e não há relato de problema com nenhum desses túneis. Eu tenho a resposta predileta que eu tenho para falar a respeito de segurança é de um túnel desse tipo que está na Baía de São Francisco, ligando a cidade de a Baía de São Francisco corre no sentido norte-sul,
muito comprido no sentido norte-sul. No extremo oeste está a península onde está a cidade de São Francisco, e no lado leste tem uma grande aglomeração, estão as cidades de Oakland, Berkeley, Albany, etc., várias cidades, uma área densamente povoada e habitada, desculpe. E existe um metrô, o metrô que liga toda essa área metropolitana, os dois lados da Bahia estão unidos pelo metrô, e o metrô passa por um túnel imerso, exatamente um túnel construído por essa técnica, que durante muito tempo foi o túnel mais profundo do mundo, imerso. É um túnel de 40 metros de profundidade. E São Francisco, a Califórnia inteira, a gente sabe, é uma área sísmica. Obviamente, aquele túnel foi construído levando em conta a sismicidade da área. Aliás, ele atravessa uma falha, a famosa falha de San Andreas, cujo terremoto de 1906 destruiu a cidade de São Francisco, passa uns 2, 3 quilômetros mar adentro, na cidade de São Francisco, mas é, na realidade, um sistema de falhas norte-sul. San Andreas é a mais famosa e a mais perigosa, mas a próxima é a falha de Hayward, que passa embaixo da Bahia de São Francisco. Portanto, esse túnel imerso do metrô cruza a falha de Hayward, e foi construído levando em conta que a falha de Hayward se movimenta. Não só vai se movimentar bruscamente no momento de um terremoto, e isso é fatal que em algum momento vai acontecer, mas um movimento lento ao longo do tempo, todas essas falhas têm, e esse túnel foi projetado levando em conta isso. Pois bem, 1998, 89, agora eu estou na dúvida, 1989 é o ano, aconteceu um dos tantos terremotos que acontecem naquela área. São Francisco foi destruído em 1906 por o famoso terremoto, mas enfim, em 1989 ocorreu o terremoto Loma Preta, e paralelo ao túnel existe também uma ponte, a chamada Bay Bridge, que conecta os dois lados da Bahia. Eu morei 5 anos na cidade de Berkeley, onde eu estudei, então usei essa ponte e usei esse túnel do metrô quantas vezes ao longo daquele período. Pois bem, a ponte colapsou. Infelizmente, com o terremoto, a ponte colapsou. A ponte era uma ponte metálica de duplo deck, e um dos decks colapsou dessa maneira, de modo que quem vinha no deck superior desceu a rampa e trombou de frente com quem vinha no sentido contrário. Mas pior do que isso é que o elevado de aproximação do lado de Oakland, do lado leste da Bahia, portanto, era uma estrutura de concreto. Era um viaduto, também duplo deck, de concreto. E esse viaduto, infelizmente, colapsou. O deck superior caiu sobre o deck inferior, então todos os carros que estavam no deck inferior foram, infelizmente, esmagados. O número total de mortos, 70 e alguns mortos, infelizmente. E o túnel lá ao lado. O terremoto aconteceu em hora útil, digamos. Então, a primeira estação na cidade de São Francisco, estação Embarcadero, os funcionários obviamente sentiram o terremoto e sabiam que havia um trem vindo de Oakland e ficaram apreensivos. A grande apreensão, será que o trem chega? Ou seja, um dia será que aquela falha não vai romper e vai inundar o túnel e uma grande catástrofe? Esse medo existe. E quem usa aquele metrô pensa nisso, e tem algum conhecimento, saber que tem a falha, como eu sabia, é inevitável pensar nisso. Então os funcionários lá na estação Embarcadero, será que o trem chega? E lá vem o barulho do trem, lá vem o barulho do trem, e o trem chegou. E os passageiros saindo calmamente do trem, obviamente com o terremoto, com a vibração do trem, ninguém percebeu que tinha acontecido um terremoto. Então os passageiros estavam calmos, felizes e leves, oposto ao aspecto tenso que os funcionários do metrô estavam. E os funcionários do metrô perguntam para os passageiros: e aí o quê? O terremoto? Que terremoto? Os passageiros não davam notícia do terremoto, felizmente.
Ninguém dava notícia do terremoto, mas claro que por precaução o túnel foi interrompido durante um dia para uma inspeção minuciosa, se houvesse algum vazamento, algum dano que tivesse provocado algum vazamento que pudesse vir, precisasse de reparo. Resultado da inspeção, dano nenhum. A ponte ao lado, dano nenhum. E no dia seguinte, ficou um dia para a inspeção, no dia seguinte o trem tinha voltado à operação, enquanto infelizmente na ponte ao lado se resgatavam os mortos. Então, o túnel é sim uma estrutura muito segura. Eu, aliás, costumo dizer, não só em relação a esse método de túnel, mas acontecendo um terremoto um dia, o lugar que eu quero estar é dentro de um túnel, porque a intensidade da vibração é muito menor, ela se amplifica exatamente quando chega na superfície, mas túneis são estruturas muito seguras. Tem um vídeo de aquele grande terremoto no Chile há alguns anos atrás, um vídeo de uma câmera lá dentro de uma estação de metrô. A gente era noite, tinha um trem estacionado naquela estação, a gente vê o trem balançando, mas nada além disso. Então, o túnel sim é uma estrutura intrinsecamente segura e muito segura. E não há histórico de problema nenhum com nenhum desses túneis feitos aí, há tantos túneis feitos por esse método, há ordem de grandeza de um século. Manutenção. O grande motivo para a manutenção de um túnel desses é a vedação. E não há registro de nenhuma dessas juntas que tenha sido danificada e que tenha necessitado de manutenção. Hoje, o método de vedação é tal que você tem essa junta gina, é uma borracha pontuda, de modo que aquela borracha pontuda, quando o outro elemento encosta nela, eles são afundados, e depois que eles afundam, até por macaqueamento, eles são comprimidos um contra o outro. Então aquela peça de borracha é esmagada, digamos, ela é pontuda, mas depois daquela compressão, aquela ponta é esmagada, e aquela borracha, estando numa temperatura constante, lá embaixo na água, a temperatura vai variar muito pouco ao longo do tempo. Então, como está num ambiente de pouca variabilidade, ela também tem uma boa durabilidade. Mas ainda assim, hoje em dia, hoje em dia não, já há muito tempo, se utiliza uma segunda linha de defesa, que são as chamadas juntas ômega. Então, aqui os dois lados da estrutura é um perfil de uma geomembrana, digamos. Essa geomembrana simplesmente é parafusada dos dois lados, e caso aquela junta gina venha a falhar, o perfil ômega entra em ação. O perfil ômega é inspecionável, ele é parafusado, você pode abrir, etc. E com frequência se faz isso para ver o estado de como está a junta gina, e não há relato de nenhuma junta gina que tenha falhado. Ou seja, a ômega é inspecionável, fazem-se essas inspeções e não há necessidade de nenhuma, não tem havido necessidade de nenhuma providência. Antes, então, você tem o leito do estuário, e para criar espaço para esse túnel, que é uma estrutura de tipicamente 10 metros de altura, é feita, então, é escavada uma vala por dragagem, então, com a draga, uma operação, eu diria, convencional. O estuário de Santos é permanentemente dragado para retirada dos sedimentos que são transportados e garantir o calado para a entrada dos navios. Obviamente, essa operação é hoje feita até a ordem de grandeza de 15 metros. Essa dragagem para a colocação dos elementos será uma dragagem para muito mais profunda, até 40 metros de profundidade, com um talude de aproximadamente 1:5 de inclinação. É essa o preparo que é feito. Simplesmente uma dragagem, mantendo essa vala, taludes de 1:5 de inclinação, e a largura no fundo da vala necessária para a colocação do elemento. Existiu, talvez eu devesse falar sobre isso,
durante o projeto que foi realizado pela Dersa, já deve fazer ordem de grandeza quase 10 anos que esse projeto foi concluído. A Dersa fez primeiro um estudo de viabilidade de qual seria a melhor solução para a travessia e onde, não só o tipo, porém, como também a localização da melhor travessia do ponto de vista de demanda de tráfego, etc. Depois desse estudo foi feito um projeto básico do túnel e depois do básico foi feito um projeto executivo e o licenciamento ambiental foi concedido. Então esse túnel tem projeto básico, executivo e licenciamento ambiental concedido. E feito pela Dersa, a entidade estadual, mas obviamente numa área embaixo de um porto, portanto, feito tudo isso eu diria, em concordância ou em acordo com a autoridade portuária e também com a Marinha, também é uma entidade importante naquela área do estuário. E, infelizmente, diferenças de opinião política sempre existiram entre governo do Estado e governo federal, e naquela época o governo do Estado estava interessado em construir o túnel e a impressão que eu tinha, não sou só eu que tinha essa impressão, é que o governo federal não estava muito interessado e naquela época a autoridade portuária, digamos, no mínimo que não cooperou muito. Então, a Dersa fez uma pergunta muito importante à autoridade portuária: qual deve ser a profundidade desse túnel? Para sua informação, hoje os navios que entram no Porto de Santos exigem um calado, uma profundidade de água de ordem de grandeza de 15 metros, 14 para 15 metros. São os chamados navios Panamax, os navios que estavam adequados para as eclusas do Canal do Panamá, que foram as eclusas com as quais o Canal do Panamá operou durante todo o século XX. No início do século XXI, as eclusas do Canal do Panamá foram ampliadas em largura e em profundidades para permitirem a passagem de navios maiores, o chamado navio Pós-Panamax. E esses navios vão exigir um calado, ordem de grandeza aí de uns 15 e tantos para 16 metros de profundidade. Pois bem, a Dersa perguntou à autoridade portuária qual deve ser a profundidade desse túnel. E a resposta que veio da autoridade portuária foi de 21 metros. E isso deixou todo mundo atônito. Por que 21 metros? Porque, como eu disse, o próprio navio Pós-Panamax não vai exigir isso. Então ficou até uma dúvida na Dersa: mas será que isso é o topo do túnel? Eles estão se referindo ao piso? Mas eu me lembro que o gerente de projetos da Dersa resolveu não pedir esclarecimentos e adotou, que é possivelmente o que a autoridade portuária queria dizer, que o topo do túnel deveria estar a 21 metros de profundidade. Isso é desnecessário, isso é um exagero. Se nós pegamos todos os túneis imersos que têm sido construídos recentemente, já em portos os mais importantes do mundo, Roterdã, Antuérpia, Amsterdã, etc., Hong Kong, blá, 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 não tem nenhum desses túneis construídos a mais de 17 metros. 17 metros é o máximo. Então, significa que aquele pedido da autoridade portuária feito lá atrás, em 2012, sei lá quando é que veio aquela pergunta, está pelo menos 4 metros a mais do que é necessário. E isso, eu trago esse ponto de volta porque o projeto está feito com 21 metros e durante essa retomada agora houve muita discussão. O que se faz então? Faz um outro projeto a 17 metros de profundidade? Não, já está feito a 21, vai adiante com 21 metros. E eu acho isso um contrassenso. Porque é mais caro, para começo de conversa, fazer um túnel mais profundo é mais caro, as rampas dele vão ser mais compridas. Se você tem que ir mais fundo, tem que ter rampas mais compridas. E outro dia eu fiz uma continha que o fato de o túnel também ter 4 metros a mais de profundidade vai exigir os carros a irem 4 metros a mais de profundidade e subirem 4 metros a mais. Isso é dinheiro, isso é energia.
A gente sabe quanta energia um carro gasta para subir uma rampa. Se ele vai subir 4 metros a mais do que o necessário, se nós temos 20.000 veículos em cada direção, então são 40.000 veículos subindo 4 metros, a gente sabe que um veículo pesa, com 2 pessoas a bordo, um veículo pesa aí 600, 700 quilos, a gente pode estimar quanta energia é gasta desnecessariamente para subir esses 4 metros que vem daquela determinação dos 21 metros de profundidade. Pois bem, essa energia, eu fiz uma continha. Quanto é que um carro gasta em condição normal para andar? Quanto gasta de energia? Dividir aquela energia adicional por o que um carro gasta, e o número é absurdo. A gente conclui que isso é o equivalente a gastar energia para um carro dar alguma coisa, esse é o número que eu não me lembro, mas vou te mandar, alguma coisa como 15 voltas ao redor do mundo, que nós, usuários, população, vamos gastar. Cada um, você vai dizer, não, mas cada um é um pouquinho, é só um carro subir 4 metros. Sim, mas a somatória nós, como população, como sociedade, gastamos. E se alguém me perguntar, você quer entrar numa brincadeira aí de a gente pagar para um carro ficar dando voltas ao redor do planeta e dar 10 voltas ao redor do mundo todo ano para nada? Eu vou dizer, não, não quero não, tenho mais onde colocar o meu dinheiro. Então, essa é só uma das manifestações, consequências indevidas dessa profundidade indevida, que hoje esse túnel está daqueles 21 metros, que ninguém sabe de onde vieram, a razão, de onde vieram sabe-se, veio da autoridade portuária, mas que motivo a autoridade portuária teve para decretar aqueles 21 metros, ninguém sabe, mas que tem uma consequência. Então, eu sou um ferrenho defensor da revisão dessa profundidade e de outras otimizações. Aquele projeto feito 10 anos atrás precisa de outras otimizações, mas essa é uma delas, muito flagrante. O projeto que existe, projeto básico e projeto executivo completo, é o projeto da Dersa, que foi feito lá 10 anos atrás. O que a autoridade portuária está fazendo atualmente com a Fundação Vanzolini, existe uma modelagem econômica do empreendimento, etc. Sei que Fundação Vanzolini e Fundação FIP estão envolvidas, e existiram, eu próprio participei de algumas reuniões na autoridade portuária no início do ano passado, existiram modificações que foram feitas, otimizando a posição dos emboques, etc. Eu não chamaria isso de um projeto, houve uma redefinição de um funcional. Projeto como tal, projeto de engenharia, do que foi feito há 10 anos atrás, outro não foi feito. Então, se essas modificações foram feitas da posição do emboque, que foi, por exemplo, no emboque de Santos, o projeto que a Dersa entregou era um projeto que exigia desapropriações. Eu vou já responder por que isso aconteceu, mas era um projeto que envolvia desapropriações. Agora, nesse reinício, pensou-se, mas não foi que se pensou pela primeira vez, que naquela época também já se tinha pensado em fazer esse emboque na Avenida Portuária de Santos, portanto, com zero desapropriação. Então, foi feito um estudo de traçado que reposicionou esse emboque na Avenida Portuária, e esse estudo de traçado, sim, foi refeito, mas para que você agora tenha um projeto de engenharia que contemple as novas paredes de diafragma, a nova conformação dos elementos para essa nova concepção, este projeto não existe. Eu posso dizer que não existe. Eu trabalhei no projeto anterior e sei quanto tempo levou para se fazer um projeto daqueles. A reformulação para contemplar todas essas mudanças não teria havido tempo, então esse eu posso dizer que não existe. Eu não estou envolvido nos estudos da Fundação Vanzolini, mas posso entender que o que tenha sido feito é uma reformulação da geometria da chegada dos emboques, etc., mas não o projeto de engenharia que contemple toda essa mudança geométrica, isso não foi feito. Ainda é o mesmo projeto da Dersa. Projeto de engenharia do túnel imerso como tal, com todos os seus detalhes de vedação, comprimento de elementos, dimensionamento estrutural de elementos, etc., que existe é da Dersa. Uhum. Certo. Eu não tenho conhecimento de outro e não teria dado tempo de outro ter sido feito.
Porque exige aí um tempo hábil para isso. Anos. Aquele projeto da Dersa levou anos para ser feito, não seria nos poucos meses que transcorreram que esse projeto teria sido refeito, não. Agora, eu mencionei a história do embarque do Lado Santos, foi um ponto muito controvertido, que eu cheguei a ouvir em audiências, o projeto da Dersa foi feito num lugar que envolve um monte de desapropriação, e agora a gente pode relocar na Avenida Portuária com zero desapropriação. Calma. Calma, e eu cheguei a dizer isso em audiência pública, calma, porque a primeira concepção que foi levada à Dersa de posição do embarque do Lado Santos era exatamente na Avenida Portuária, e quem vetou na época foi a autoridade portuária. Então, é o que eu digo, era uma época em que não havia muita cooperação entre Dersa e a autoridade portuária. Quem vetou aquela posição do embarque na Avenida Portuária foi a própria autoridade portuária, então não restou outra possibilidade. Se não é na autoridade portuária, vai ser onde? Dentro da cidade. E, infelizmente, dentro da cidade envolve desapropriações e toda essa oposição, digamos, da população justa, justíssima, audiências públicas, etc., o que em inglês se diz not in my backyard, não no meu quintal. Eu quero a obra, mas não no meu quintal, vai pôr no quintal do outro, certo? Essa contratou, fez uma concorrência e contratou, do resultado da concorrência, contratou 3 empresas de engenharia, um consórcio de 3 empresas de engenharia, Engevix, Temag e Planserve. Eu trabalhava e trabalho na Temag até hoje, e naquele arranjo daquele consórcio, a responsável pelo projeto em si do túnel imerso foi a Temag, e eu participei ativamente desse projeto por essa via. A Dersa contratou, por concorrência, esse consórcio. Certo. E pelo fato dessa obra ser a primeira no Brasil, como o senhor avalia a nossa engenharia? A gente tem engenharia para fazer. Importantíssimo. Então, a Dersa, sabiamente, no início da contratação desse projeto, pensou em algumas modalidades, e exatamente por entender o significado e a importância da tua pergunta, a Dersa pensou inicialmente que ela contrataria consórcios de empresas, uma empresa brasileira e uma empresa estrangeira que tivesse experiência. Depois ela resolveu fazer um arranjo melhor ainda, que foi o que ela fez. Ela abriu uma concorrência no Brasil para o projeto e abriu uma concorrência internacional para a engenharia do proprietário. O que é tão comum você ter um órgão que precisa de auxílio para a engenharia, e contratou também, então, uma empresa holandesa, no caso, que foi o braço Dersa. Imagine que a Dersa já tivesse toda a experiência. Aquilo foi trazido, então, por essa empresa holandesa, Royal Haskoning. Então, foi esse o arranjo que a Dersa encontrou. Obviamente, os regulamentos, etc., nem norma aqui no Brasil existe. Então, todas as informações, os inputs técnicos foram trazidos pela Royal Haskoning e discutidos entre nós. O projeto em si tem muito de engenharia que não é novidade para nós. Eu estava 2 anos atrás, 2022, exatamente, Congresso Internacional de Túneis, da ITA, Associação Internacional de Túneis, e estava sendo apresentado um trabalho sobre esse túnel. Eu não era autor desse trabalho, mas obviamente eu fui assistir àquela apresentação. Os autores eram um engenheiro da Temag e um engenheiro da Royal Haskoning, e o trabalho foi apresentado pelo holandês da Royal Haskoning. Eu estava na audiência. E depois o presidente da mesa fez uma pergunta para o autor, que é holandês. Disse: bom, mas afinal, como é você se envolver no projeto de um túnel imerso no Brasil, um país, não sei exatamente que termos ele usou, mas diz, não, porque afinal de contas algumas técnicas requintadas, como por exemplo o uso de concreto refrigerado, parênteses, para evitar fissuramento do concreto, são peças volumosas de concreto, usa-se concreto refrigerado, para que o calor de hidratação não venha a trincar o concreto, fecha parênteses. Ele citou exatamente, uso de concreto refrigerado. Como é, afinal, se envolver num projeto de um túnel imerso no Brasil?
eu pus a faca entre meus dentes para responder. Obviamente, ele fez a pergunta ao holandês, mas quando abrissem a fala para a audiência, eu pus a faca entre meus dentes para dizer a ele quem é o Brasil e o que são as nossas técnicas aqui, por exemplo, de concreto refrigerado. Eu, na abertura daquele congresso, a sessão de abertura é sempre uma sessão solene em que o país, sede do congresso, mostra suas maiores habilidades em relação a túnel. E os dinamarqueses mostraram suas habilidades em relação a túneis imersos. E eles disseram, então começamos a fazer concreto refrigerado em tal data, e hoje a Dinamarca já fez tantos, blá, 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 milhares, milhões de metros cúbicos de concreto refrigerado. E eu fiz uma continha. A empresa onde eu trabalho, Temag Engenharia, já fez projetos de barragens com concreto refrigerado de volume muito maior do que a Dinamarca inteira já fez de concreto refrigerado para túneis. E eu ia dizer isso na minha resposta com a faca nos dentes. Não precisei dizer isso porque outro holandês, diretor da empresa, Royal Haskoning, antes de mim, foi lá e disse, olha, sua pergunta é inapropriada. Nós, holandeses, aprendemos muito com o Brasil no assunto de concreto refrigerado, porque são eles que têm que nos ensinar, porque eles aprenderam muito com as barragens deles. Então, isso para dizer que as atividades de engenharia de um empreendimento, de um projeto como esse, tem muito de assuntos com os quais o Brasil nada de braçado, ou seja, a nossa engenharia está mais do que habilitada. O que nós não sabemos? Nós não conhecemos essa gestão do processo de montar num local, de transportar, de afundar, principalmente a operação de afundamento. Desculpe, isso tem que ser feito por uma empresa que já fez isso e que está habituada a fazer. Mas os ingredientes de engenharia para o principal desse projeto, a mão de obra que vai ser utilizada para construir os pré-moldados, etc., desculpe, isso não nos causa espécie na nossa engenharia. Eu pude tirar a faca dos meus dentes, achei que era melhor, já que um holandês tinha respondido tão bonito a respeito da capacitação brasileira, para que um brasileiro ainda precisa ir lá dizer mais nada? Então, tirei a faca dos meus dentes. Inicialmente participei desse projeto, como já disse antes, mas algo que eu agreguei muito, posso dizer, de conhecimento ou acesso a conhecimento é o fato de eu ter sido, durante 3 anos, entre 2016 e 2019, eu ainda estava trabalhando no projeto desse túnel, quando eu fui eleito presidente da Associação Internacional de Túneis, que é uma entidade que tem sede em Genebra, é quem promove esses congressos anuais de túneis, dos quais eu lhe falei, o de 2 anos atrás foi em Copenhague, e a ITA é uma entidade que preza tem 2 funções, uma de promover túneis como soluções adequadas, que são, não digo que são soluções adequadas para qualquer problema, mas de alertar de quando a solução subterrânea é a melhor solução. Mas outra, talvez o lado mais forte da ITA, é ter seus grupos de trabalho técnicos, e o grupo de trabalho de túneis imersos é um grupo de trabalho fortíssimo, e que continua produzindo informações e publicações a respeito, e eu tentei, eu diria, usufruir ao máximo que eu pude, na minha posição de presidente da associação, usufruir ao máximo de tirar proveito dos conhecimentos daquele grupo de trabalho. Ainda até antes de eu ser presidente, eu não me lembro exatamente o ano, talvez 2014, se eu não me engano, a ITA tem um lado de ensino muito forte também, e nós brasileiros, Comitê Brasileiro de Túneis, pedimos à ITA que organizasse aqui no Brasil um curso sobre túneis imersos. Isso aconteceu no Instituto de Engenharia, acho que foi no ano 2014, e seguramente esse curso deve ser repetido. Eu já tenho ouvido, em função da proximidade que a gente espera de esse projeto vir a acontecer, outras pessoas precisam se qualificar, e eu já tenho ouvido, aquele curso precisa ser repetido, e seguramente será repetido. Então, basicamente, esse é o meu envolvimento com o tema, e
Eu sou engenheiro civil formado na Poli e depois eu fiz um doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, em mecânica das rochas. E essa é a razão pela qual eu disse que eu morei em Berkeley, no leste da Baía de São Francisco, durante 4 anos e tanto. Bom, muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada, engenheiro.